Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar, né, a estudar sobre as funções trigonométricas. Nas nossas últimas aulas a gente resolveu alguns exercícios que envolviam, né, a função seno, função cosseno, etc. Bom, então hoje a gente vai falar de algumas funções auxiliares, né, a começar pela função secante. Bom, mas em primeiro lugar vamos definir o que é a secante de um arco, né? Então, a secante de um arco, né, denotado dessa maneira, secante de x, no caso, do arco x, isso daqui é igual ao inverso do cosseno de x. Então, a secante de um arco x é 1 sobre o cosseno x. É claro que isso é verdade quando o cosseno de x ele é diferente de zero. Certo? Claro, né? Porque senão fica uma divisão por zero. Tá. Mas lembrando das nossas aulas de função trigonométrica, de circunferência trigonométrica, né? Onde é que o cosseno é igual a zero? Né? Bom, o primeiro arco, né, positivo em que o cosseno é zero é o π sobre 2. Né? E após o π sobre 2, nós temos o 3π sobre 2. E assim vai, né? E assim vai. Então, todos os arcos, né, congruentes a π sobre 2, né, mais kπ, né, onde o k representa o número de meias voltas, né, nesse k vezes π, né, para todos esses caras, eu sempre tenho cosseno igual a zero. Então, a minha ideia é estabelecer uma função, né, onde a imagem de cada número real que eu tenha será sempre o secante de x. Bom, então, para isso, né, nosso domínio eu vou tomar como os reais menos o x pertencente aos reais, tal que o x é igual a π sobre 2 mais kπ, onde o k pertence aos inteiros. Certo? Então, eu estou pegando todos os números reais, exceto esses caras. Então, esse é o domínio da minha função. Bom, e aí, meu contradomínio, vou colocar sendo os reais. Tá? Então, eu defini a função onde o meu domínio é esse conjunto, contradomínios reais, onde para cada x a minha imagem é sempre a secante desse arco. Tranquilo? Bom, vejamos agora o gráfico, né, como é que fica o gráfico dessa função. Né? Bom, então a gente já viu em aulas anteriores, né, como é que fica o gráfico da função cosseno. Né? O gráfico da função cosseno. Né, pegando só na parte positiva, fica algo mais ou menos assim, né? A senoide, então começa aqui, né? Quando x é igual a zero, o cosseno é igual a 1. Quando o x é igual a π sobre 2, o cosseno é igual a zero. Aqui, em π, o cosseno fica menos 1. Volta a ser zero em 3π sobre 2. Volta a ser 1 em 2π, né? Já que o período da função é 2π, como a gente já viu também nas anteriores, e daqui para frente fica dessa forma. Bom, com isso, o que a gente tem é o seguinte. Vamos... Com isso que a gente tem é o seguinte. Bom, primeiro, né, uma observação aqui. A gente sabe que o cosseno varia de menos 1 até 1. Certo? Isso a gente já viu. Acontece que, como a secante é o inverso do cosseno, então, ao inverter isso aqui, eu tenho, então, que a secante é sempre menor ou igual que menos 1, ou que a secante é sempre maior ou igual que 1. Então, a gente tem isso. Né? Então, quando a gente inverte, esses sinais de desigualdade se invertem. Né? Claro que ela não tem como ser simultaneamente menor que menos 1, né? e maior que 1. Não dá para ser simultaneamente os dois. Então, né, ou uma coisa acontece ou outra. Tá?
Bom, repara o seguinte, né? Repare que quando o cosseno for 1, é 1 mesmo. Então, quando o cosseno é 1, a secante também é 1. Acontece que de 0 até π sobre 2, o valor do cosseno decresce. Acontece se o valor do cosseno decresce, como a secante é o inverso dele, significa que a minha secante ela vai crescer, né? Ela vai crescer e vai crescer muito, né? Por quê? Porque o que acontece? Quando o x é igual a π sobre 2, o cosseno é 0. Acontece que a secante nunca vai ser 0, né? E quanto menor eu torno esse denominador, maior fica esse quociente, maior fica essa fração, né? Porque eu estou dividindo por um número cada vez menor. Então, intuitivamente, o que nós temos é, quando o cosseno é igual a 1, bom, a secante vai ser 1 também. Enquanto aqui decresce, isso daqui cresce, isso aqui tende a ficar muito grande, né? O tender a ficar muito grande é o que a gente, outra maneira de dizer, é tender para o infinito, certo? Bom, o que mais que nós temos? Mesma coisa aqui, né? Quando o cosseno é menos 1, a secante é menos 1, né? Então, o que a gente vai ter? Vai ter esse cara para cá. Esse cara para cá, para uma razão análoga. Aqui. Aqui também, certo? E assim vai, né? E assim vai, né? Para cada intervalo desse de π, né? A gente sempre vai ter algo parecido com isso, certo? Então, esse gráfico aqui, em vermelho, é o gráfico da função cosseno. E esse gráfico aqui em amarelo é o gráfico da função secante, tá? Bom, e aí com isso a gente pode determinar a imagem da função secante, né? No caso dessa função f, qual vai ser o conjunto imagem? O conjunto imagem, função f, vai ser de menos infinito até menos 1 fechado, união de 1 fechado até mais infinito. Então, de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. Não existe nenhum valor da secante aqui entre menos 1 e 1. Tá? Então, essa é que é a nossa função secante. Bom, então vejamos agora a nossa função cossecante. Bom, então, em primeiro lugar, vamos definir o que é a cossecante de um arco. Bom, então, é bem análogo à secante, né? A cossecante de um arco a gente denota dessa forma. Enquanto a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno. E é claro que isso aqui só é verdade quando o nosso seno ele é diferente de zero. Então, a cossecante de um arco x é o inverso do seno, sempre que o seno for diferente de zero. Bom, e aí lembrando das nossas aulas, né, de circunferência trigonométrica, né, onde é que o seno é igual a zero? O seno é igual a zero em zero, em π, e assim por diante, né? Sempre uma meia volta. Então, 2π, 3π, etc. Então, o que acontece? Como eu quero definir uma função em que a imagem para cada número real que eu tome tenha que ser a cossecante desse cara, então o meu domínio vai ter que ser todos os reais menos todos os números x pertencentes aos reais, tais que o x é igual a kπ, onde o k é um número inteiro. Então, aqui eu estou pegando todos os números reais, exceto esses caras. Então, eu estou garantindo que nunca, para o número que eu tome aqui no meu conjunto, o meu seno vai ser zero. É isso que eu estou garantindo. Bom, então, está aqui o meu domínio, e aí o contradomínio, vou pegar os reais mesmo. Tá? Então, defini a minha função, então tem aqui. Bem, da mesma maneira lá para secante, né, o que a gente fez? Né? Bom, primeiro, como é que é o gráfico do seno? O gráfico do seno
é a senoide, assim como do cosseno. Certo? Estou pegando aqui só a parte maior ou igual que zero, mas para x maior ou igual que zero, mas é simétrico. E aí o que nós temos? Né? Nós temos que começa em zero, né? Quando é igual a zero, chega a 1 em π sobre 2, volta a ser zero em π, passa a ser menos 1 em 3π sobre 2, volta a ser zero em 2π, e assim vai, lembrando que o período da função seno de x é igual a 2π. Bom, então mais uma vez eu vou focar nos caras em que o seno é zero. Por exemplo, aqui. E aqui. Certo? Bom, e aí da mesma maneira, né? Quando o seno é 1, a cossecante vai ser 1 também. Né? E aí o raciocínio é análogo. Conforme daqui para cá não está decrescendo, então a cossecante vai crescer. De 0 a π sobre 2, o seno é crescente, então aqui vai ser o quê? Decrescente. Certo? Analogamente para cá, quando é menos 1 é menos 1, fica desse jeito, né? Nunca encostando aqui no 2π. E a mesma coisa aqui. E assim vai, né? Aqui isso sempre se repete. Né? Então, o gráfico em vermelho é o gráfico da função seno. O gráfico em amarelo é o gráfico da função cossecante de x. Só um breve comentário antes de encerrar a aula. O gráfico da função cossecante nada mais é do que o gráfico da função secante transladada. Assim como o gráfico da função cosseno é igual ao gráfico da função seno também transladado. Né? Aquele papo que a gente já teve quando a gente viu função seno e função cosseno. Certo? Bom, então dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje.